Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai continuar falando aqui do CMake e vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, como definir e pegar as propriedades e também sobre como definir e usar funções no CMake. Então vamos lá, a diferença básica entre propriedades e variáveis é que as variáveis são que nem na programação, são apenas valores que você armazena em cache ou então em variáveis de ambiente para usar seu valor quando precisar. As propriedades são assim também, mas elas têm uma propriedade de poder alterar o comportamento do CMake, da compilação dos projetos, e também elas podem ser definidas apenas em determinados escopos. Elas são definidas usando o comando setProperty. Só lembrando que isso aqui são esses comandos aqui a gente viu nas aulas anteriores. O setProperty recebe o primeiro parâmetro, que é o escopo da propriedade, que vai definir, por exemplo, se é global, se é por diretório, se é por target, ou seja, por alvos, aqueles que a gente definiu lá em add library, add executable, que a gente já viu anteriormente, seriam os targets. Pode ser também por fonte, por arquivo de fonte, conforme a gente vai ver em breve. Então, um exemplo mais simples possível, a gente pode definir uma propriedade global que vai ter escopo em todo o projeto. Depois a próxima palavra é a própria palavra property e depois o nome da propriedade. Vamos chamar ela de oi. Por último, vai receber quais os valores, ou qual valor na verdade, ou quais valores vai estar armazenado nessa propriedade chamada oi. E aqui vai receber uma lista ou apenas um valor. Então vamos colocar aqui só de exemplo 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente definiu uma propriedade chamada oi de escopo global. Eu posso vir aqui na frente e definir uma variável que vai receber o valor dessa propriedade. Usando o comando getCMakeProperty, eu digo qual vai ser a variável que vai receber esse valor. Isso é mais ou menos equivalente ao set, que no set a gente define uma variável, que é um pouquinho mais além, porque a gente está pegando e ao mesmo tempo definindo uma variável que tem o valor dessa propriedade. Então eu vou chamar ela, por exemplo, de oi valor, e o que ela vai receber vai ser a propriedade oi definida anteriormente. Por último, eu posso vir aqui e mostrar na tela qual que vai ser o valor dessa propriedade. Valor oi valor. Reparem que eu estou acessando a variável e não a propriedade diretamente aqui. Bom, eu reiniciei aqui o Visual Studio porque por algum motivo não estava aparecendo a aba lateral do CMake aqui do lado. Mas é só reiniciar que ele apareceu. Acho que foi porque quando eu criei não tinha ainda o arquivo CMake lists e aí o Visual Studio não viu que era um projeto CMake. Mas agora aqui com o CMake aqui do lado eu posso vir configurar ou já gerar diretamente e ele vai rodar o CMake e vai mostrar aqui pra gente. O valor de oi é 1, 2, 3, 4. Note que está dividido por ponto e vírgula. Esse é o separador dos valores das propriedades. O CMake usa um ponto e vírgula para separar ele pra gente. Da mesma maneira, eu posso definir propriedades com escopos locais. Por exemplo, eu posso definir aqui setProperty com escopo directory, ou melhor, eu vou antes definir uma variável que vai definir o alvo, target, dir alvo, que vai ser directory, e qual diretório que vai ser o project source dir. Você vê aqui que o CMake o Visual Studio até completa para mim, ou seja, isso aqui é só uma variável que contém esse valor aqui para ser definido aqui na frente. Então eu posso vir setProperty dir alvo, qual a propriedade? A property lá. E eu posso inclusive passar outra variável como valor. Então eu posso vir aqui set minha lista 4, 5, 6, 7 e vai ser a minha lista que vai ser o valor definido por essa propriedade. Por último, vamos mostrar aqui. Vamos pegar ela usando agora, em vez de usar os getCMakeProperty, tem um comando mais genérico, que é apenas getProperty. Ele recebe primeiro qual variável que vai receber o resultado dessa propriedade. Então vamos colocar aqui e o getProperty é diferente do getCMakeProperty, ele precisa receber qual que é o escopo dessa propriedade, que ele vai procurar essa propriedade. No caso é dir alvo, que foi lá que eu coloquei essa propriedade, que é só no diretório local.
Lembrando que, como a gente viu em outras aulas, a gente pode adicionar subdiretórios, adicionar outros diretórios, e no caso, essa propriedade não vai estar definida nos outros diretórios, entendeu? Então, por isso que a gente precisa definir qual que é o local que vai ser pego essa propriedade. Property e o valor da property, o nome da property, quer dizer que é olá. E eu posso mostrar ela aqui. Eu vou chamar o comando message com status. Ela está dizendo para a gente que esse aqui é uma mensagem de status. Vocês vão ver na hora de printar que é um pouco diferente. Então, valor de olá, olá. Quando ele exibiu a mensagem, reparem que ele colocou esses dois pontos aqui. Isso aqui é só uma questão de sintaxe mesmo, ou de exibição do CMake para mostrar como um status atual, diferente de quando a gente chamou sem a palavra status aqui na mensagem. E ele pegou o valor 4567 da propriedade, que foi definida apenas para esse diretório. Mas até agora não ficou muito claro qual que é a diferença prática de simplesmente declarar uma variável e colocar essa variável em um objeto ou em um alvo, como a gente já fez anteriormente, e usar propriedades. A questão das propriedades é que elas alteram o comportamento do CMake e, consequentemente, o comportamento dos compiladores ou de qualquer toolchain que você esteja usando para fazer o seu projeto. Então, por exemplo, num projeto do Qt, não sei se vocês conhecem, o Qt é uma biblioteca de C++ para fazer interface gráfica de uma forma bem simples. Você poderia, por exemplo, definir uma propriedade ao escopo de source, ou seja, apenas para os fontes citados aqui, e você pode passar uma propriedade já definida pelo Qt, por exemplo, essa skip automock, e depois passar também outras propriedades para esse source, né? Aqui 3 pontinhos é para dizer que você pode passar quantas propriedades você quiser. Nesse caso, no Qt, ele vai pular a mocagem de dados. O Qt pode mocar alguns objetos automaticamente e às vezes você não quer que essa mocagem aconteça no Qt. Então existe essa propriedade do Qt que você pode passar para os fontes para que o Qt não gere essa mocagem futuramente quando você estiver compilando. Ou talvez você pode, ao invés de source, você pode, por exemplo, fazer um add executable e você dá um nome e qual fonte que vai estar lá, por exemplo, main.cpp, e você pode chamar o setProperty apenas para esse target, que nome. E uma property, por exemplo, se você quiser, por padrão, na versão 3.23 ele usa CMake 17, mas vamos supor que você queira compilar usando o CMake 11, você pode simplesmente passar aqui property cxx standard 11, e aí você vai estar forçando que esse alvo seja compilado usando o padrão 2011 do C++. Então essa é a diferença prática de simplesmente declarar variáveis e usar as propriedades. Bom, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver como definir funções, como acessar variáveis, como passar variáveis para as funções, como acessar variáveis de escopo global e, consequentemente, também falar sobre o escopo das variáveis no CMake. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí.